Olá, pessoal, boa noite! Boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Se você ainda não segue a gente, aproveita para dar um clique nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas, se inscrever no canal. Eu sou Kelly Varela e sou responsável pelo conteúdo que você vê aqui. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito especial para mim, que é o novo espetáculo do qual eu estou participando, que se chama Rebobinando. E para conversar sobre ele, contar tudo aqui que a gente tem sobre o processo, eu chamei duas amigas queridas que estão no elenco e que fazem parte do Rebobinando com a gente. E é a Giovana e a Alia. E aí eu vou pedir para elas se apresentarem. E, gente, tô muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. Ai, tô feliz também. Que honra, né? A Giovana, por favor, você primeiro. Tá. Eu sou a Giovana, também fico muito feliz de estar aqui, Kelly. Te admiro muito como atriz, tudo que você faz, né, pela comunidade autista. E eu também faço parte do Rebobinando como autora e intérprete do texto Mariene no Jantar, e também faço a direção artística do projeto. Para quem ainda não sabe, tem já um episódio da Giovana aqui, vocês podem acessar, tá? Vai estar aqui no link da descrição. E aí, eu não vou ficar falando, hoje eu quero que vocês falem mesmo. Eu quero saber como que nasceu o Rebobinando. Vamos contar para o público que não sabe. E o que tem a ver o Rebobinando com o autismo, né? Por que tá aqui num podcast de autismo? Sim, o Rebobinando, ele nasceu de um encontro que a gente tinha. Você fez parte, eu fiz parte, a Alia entrou depois, mas nós tínhamos mais a Suelen, que tá no elenco, e a Lu, que também tá fazendo parte do projeto, e a gente se encontrava para falar sobre nossas coisas, assim, não tinha um tema específico, só que foi nascendo. A gente lia nossos textos umas para as outras, a gente desabafava, a gente relembrava situações que a gente passou, né, na nossa trajetória, tanto de formação quanto como profissionais do teatro. E a partir dessas trocas, a gente começou a sentir o desejo de criar um projeto onde a gente pudesse apresentar as nossas ideias, o nosso jeito de fazer teatro. Então, por isso que está aqui. Todas somos autistas e somos profissionais de teatro. E é bem importante também a gente trazer assim para o público que somos mulheres autistas com diagnóstico tardio, né? Que é um ponto bem importante. Então, quando a gente começou a fazer teatro, a gente não sabia do diagnóstico. Sim. Tá? E aí vem uma pergunta que eu vou fazer para ambas, então cada uma responde aí. Quando vem esse diagnóstico, primeiro, quando que ele vem na vida de vocês e como que ele impacta no olhar que vocês têm para o fazer teatral? Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Alia Reis. Eu faço parte, né, do Rebobinando, como ela de Pato. E pra mim, é muito louco, porque eu sempre quis ser artista. Eu sempre quis ser atriz, ser artista de alguma forma, e reprimi isso a minha vida toda. E com 33 anos, eu tenho diagnóstico de autismo e outros diagnósticos também. E aí eu passo a rebobinar a minha vida e pensar. Acho que eu só pensava diferente mesmo. Talvez eu não fosse errada, porque eu sempre partia do pressuposto de que eu estava errada, porque eu era muito diferente. E aí eu pensei, quer saber? De repente eu não era tão louca de querer fazer artes cênicas sem nunca ter feito teatro. É que pra mim, a minha mãe nunca deixou. Era assim, tinha que fazer alguma coisa que fosse dar dinheiro, entendeu? E aí eu tive coragem e eu entrei na faculdade, o que foi bom e foi ruim. Foi bom pro meu lado nerd, mas foi ruim pro lado que não tinha experiência. Então eu tive que correr atrás. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, de verdade, foi a melhor. E se eu não tivesse tido o diagnóstico, revisto, rebobinado a minha vida, eu não estaria aqui. Então, assim, pra mim foi meio que diferente. Uhum. Eu tive o diagnóstico há 3 anos
E foi um diagnóstico, assim, que veio depois de muitas comorbidades que a gente chama, né? De muitos diagnósticos errados, medicação errada, internamento e uma série de coisas. Eu já fazia teatro há muitos anos, quase 30 anos já, quando tive o diagnóstico. Então, eu assim, tive esse impacto de olhar. Eu tinha deixado o teatro. Eu tinha passado um tempo sem fazer teatro. E daí, quando eu tive o diagnóstico, praticamente no mês seguinte eu voltei a fazer teatro. Porque eu comecei a entender o porquê, que é isso que a Alia falou. A gente se sente errada, a gente tenta se encaixar dentro de procedimentos, dentro de lógicas, de uma série de questões que a gente não consegue, né? A gente se sente frustrado, fracassado, porque a gente tem vários impedimentos, assim, né, sensoriais, cognitivos e de expressividade mesmo. E eu acredito, assim, que o diagnóstico trouxe o teatro de volta para mim, para minha vida. Daí retomei. E eu queria, Alia, aprofundar só uma questão, assim, né? Você vem da área do direito. Uhum. Isso. Isso. E como que foi pra você a sua vida, assim, né? Porque eu acho que o direito, ele tem uma coisa mais fechadinha, não é? Muito. E aí, de repente, não, agora eu quero realmente fazer artes. E que eu acho que também é um ponto, assim, que pra gente que é autista, a arte é um lugar que a gente consegue ter voz, que a gente consegue se expressar realmente. A gente não precisa ficar calado, né? Uhum. Então, como que era isso, assim, e essa virada de chave? Ai, eu fiz direito pra agradar a minha família, pra agradar a minha mãe. Então, né, é um outro mundo, é uma outra forma de você se portar, de você... É outra coisa. Ih, já até me perdi, já fiz devaneio, já nem sei mais qual é a pergunta. De sentir mesmo essa diferença, né? A gente tá falando aqui... porque uma das questões que a gente vê é, assim, que o autista, ele tem que ter espaço e ele tem que ter a voz dele respeitada. E algumas profissões, não é que no direito você não vai... Mas, assim, algumas profissões, elas acabam sendo... mais dentro de uma forma, né? Uhum. Eu posso estar errada. Você, como advogada, vai me dizer, né? E quando eu vou pras artes, eu tenho esse espaço pra me expressar, tá? E eu, pelo menos pra mim, assim, voltando, eu acho que por isso que o teatro sempre foi um lugar muito de escape pra mim, desde que eu era criança, né? Que era o lugar onde eu podia ser eu mesma, assim, no sentido de fazer as coisas que eu imaginava, pensava e ninguém ia me julgar, sabe? Sim. Não, faz todo sentido. Eu acho que é o lugar onde eu consigo ser eu. Uhum. E aí também entra essa coisa do masking. Eu faço teatro desde o começo da minha vida, né? Assim, até quando eu comecei a entender como que eu tinha que agir pra não ser tão excluída, tava fazendo teatro. De um jeito ou de outro, a gente vai se lidando com a vida. Mas ter a liberdade... de verdade, de você tá fazendo teatro porque você quer e não porque você tem que fazer pra existir, é outra coisa. É outra coisa. Não sei se eu respondi, mas... Sim. Pessoal, e aí a gente tem a questão... Vamos explicar também o nome Rebobinando e explicar pro público como que é composto esse espetáculo, tá? Se é uma história só, como que a gente vem nós 5 e montamos... um espetáculo único, né? Sim. O Rebobinando, ele trabalha com algumas questões que a gente identificou como sendo básicas, assim, pra gente ter, pra poder fazer teatro, nós como pessoas autistas. E uma delas é a autoria. Então, todas nós tínhamos ou um texto ou um tema. Mesmo a Alia, que reelaborou o tema dela durante o processo, ela descobriu um tema sobre o qual ela queria falar. Então, eu acho que cada uma de nós
tem algo que é caro, no sentido de algo que trouxe para ser dito, né? E não necessariamente a gente tem que falar sobre autista, mas nós somos pessoas autistas falando. Essa é a questão. Não necessariamente que cada uma vai abordar. Eu acho que todas têm um pouco do universo da realidade, vamos dizer, autista, né? Nas suas temáticas. A abordagem, a perspectiva, mas o que eu acredito também que além do tema a gente tem é as nossas linguagens. Então são linguagens que cada uma tem um jeito de apresentar, uma forma de expressar aquele seu tema. Seja uma interpretação mais realista, mais dramática, seja uma interpretação mais corporal, mais física, seja uma interpretação que vai para um lado de teatro diferente, seja palhaçaria. Então, cada uma também tem um pouco da sua investigação, da sua pesquisa de linguagem. Como eu quero fazer esse teatro? De que forma? Então, eu tenho o tema, que é o que eu quero falar, e depois como eu quero falar. Então, o Rebobinando, ele tem esse espaço, que é esse espaço de a gente encontrar esse nosso lugar no palco, né? Porque uma das acessibilidades que eu acredito, uma das mais importantes, é a criação do ambiente. Então, o que é o Rebobinando? É um ambiente para que 5 pessoas autistas consigam fazer o teatro, que muitas vezes, pelo seu histórico, elas não conseguiu, porque não teve, às vezes, a condição, né, necessária, o ambiente necessário para estar ali naquele lugar. Quer falar, Aria? É muito bonito de estar no Rebobinando, porque não é só um espetáculo que traz acessibilidade para a pessoa autista que vai assistir a gente, né? É uma acessibilidade pra gente, enquanto artista. E entendendo também os limites uma da outra, assim, entendendo... se acontecer isso, tá tudo bem, sabe? Coisas... E que eu nunca vi nada disso. Nunca. E é muito bonito. E é muito transformador, porque não é só daqui pra fora. É dentro também. Então, eu acho que é um espetáculo que é um precursor, sabe? De outras coisas que vêm e tomara que se espalhe, porque é muito necessário. Quando a gente pensa no Rebobinando, a questão da acessibilidade, eu falo que ele é todo acessibilidade, assim. Se a gente for definir uma palavra, é acessibilidade. Para nós que fazemos... né? E aí inclui como que é o nosso processo de criação, que é muito individual. E aí até uma coisa que eu gosto de frisar, não é que a gente não possa trabalhar com outras pessoas, não é que a gente não vá trabalhar em grupo, não tem nada, não é isso. Mas nesse momento a gente queria usar um espaço para falar aquilo que a gente realmente tinha vontade, né? Então a gente cria isso, de ter liberdade para poder criar. Acho que é o primeiro grande... ponto, assim. E aí a gente vai respeitando muito, porque são 4 histórias para o público também saber, né? Então, cada uma criou a sua história e vão por temas diferentes e elas são interligadas pela Anlu, que faz essa parte da ligação ali, que agora me faltou a palavra. Mediação cultural. Mediação. Que faz a mediação. E aí a gente vem trazendo já nessa mediação, assim, tipo, como que eu passo de uma para outra, respeitando o que tinha aqui e o que vem agora, como que eu consigo dizer, olha, eu quero ficar quietinha hoje, então, tá? E às vezes você fala isso quando você tá com pessoas que não entendem de autismo, elas podem achar que é até uma atitude meio estranha, antipática, né, e tal. Mas não, aqui a gente tem essa liberdade, então, até a liberdade de você poder falar é uma questão de acessibilidade. Porque quando você não consegue colocar e expressar o que você quer de uma forma respeitosa, né? Então você não tem um lugar acessível. E aí a gente leva isso também pra plateia, a gente leva isso pra quem tá com a gente ali trabalhando. Então eu acho que ele é toda acessibilidade. A partir do momento que a gente tem também as contrapartidas,
Eu falo, gente, tem muita acessibilidade no projeto, né? Sim. E a gente tem uma roda de conversa onde a gente fala sobre acessibilidade na perspectiva do cuidado, que é ministrado pela Tânia Alice, que é a professora Tony Hill. E ali é muito interessante porque a gente tem 4 encontros online. E é muito interessante porque o tema é esse. E eu vi assim que no último encontro que a gente teve, que foi o 3º, a gente desabafou. Então eu acho que esse espaço também que você falou, Kelly, que eu acho muito legal, que é assim, o quanto que a gente acaba sendo estigmatizado como uma pessoa boazinha, como uma pessoa que só vai falar temas leves, como se a acessibilidade fosse a gente fugir da complexidade da vida. Eu acredito que esse projeto também ele tem um nível de profundidade também, que é essa camada um pouco mais profunda, que é quando não se trata de ser bonzinho ou ser ruim, né? Inclusive tem uma ONG no Rio de Janeiro, que é uma das peças deles para pessoas com deficiência, aqui ninguém mais vai ser bonzinho. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, de pessoa com deficiência, a gente também tem que enfrentar o capacitismo, a gente tem que enfrentar os estigmas. E eu acredito que um dos estigmas é esse, é a gente ser bonzinho, é que a gente aguenta, é que a gente fica quieto, E eu acredito que, às vezes, o desabafar, a parte da indignação, a parte de tocar em temas sensíveis, a parte da gente se posicionar como cidadão, até no teatro, né? Que nós queremos fazer um teatro assim. E a gente tem que enfrentar toda a legislação, a gente tem que enfrentar uma série de coisas para poder atuar, né? E então eu acredito que esse projeto também tem isso, porque é um projeto que a gente está falando de autismo adulto, autismo depois do diagnóstico, né? E eu acredito que ele pode também trazer essa perspectiva, assim, das pessoas esperarem que às vezes a gente vai fazer uma coisa ali e tal, e a gente está falando de temas também muito profundos, né? É porque a gente, na vez que a gente gravou o podcast, a gente até comentou dessa questão de que dificilmente pessoas com deficiência têm visibilidade, têm papéis que realmente... não vai ser dado uma protagonista para uma pessoa com deficiência, não vai ser dado o personagem, você vai ser sempre o coitadinho, sempre um personagem, e esquece que não, eu tenho uma vida normal, eu tenho que fazer as coisas como todo mundo tem que fazer, e aí a gente vai sendo tipo, como se a gente não tivesse capacidade mesmo de assumir papéis e de falar de coisas que não sejam só a deficiência. Porque a gente não fala da deficiência diretamente. Somos autistas, eu tenho baixa visão também. Então, assim, mas a gente está lá falando de personagens, criando histórias, né? E aí, mas o nosso trabalho envolve ter acessibilidade para que a gente consiga fazer essas coisas. Sabe? É uma das coisas que você falou que toca, né, na questão da inclusão é a participação plena, né? Então, assim, a grande coisa aí que a gente tem que olhar da inclusão é a participação plena. Esse é o objetivo maior dos projetos e das leis e de tudo que se pode fazer para que todas as pessoas com deficiência ou sem, né, tenham participação plena das coisas. E eu acredito que o Rebobinando está bem nesse lugarzinho, né? Da gente trabalhar com a participação plena, que é o protagonismo, que é a autoria, que é as acessibilidades. Então, realmente, eu sou que nem a Alice, é apaixonante, né? É um projeto que nós que criamos. Nós criamos. E aí, eu queria que cada uma falasse um pouquinho da sua história dentro do Rebobinando, assim, da história que vai ser contada, né? O seu texto de autorias, para que o público também conheça, assim, um pouquinho. O meu é Moela de Pato. Eu falo sobre assédio moral no trabalho.
por meio de uma apresentadora de um programa culinário. E aí eu faço a apresentadora, eu faço a atriz, eu faço o diretor e faço eu mesma. E acho que foi uma dramaturgia que tá me dando muito prazer, sabe? Então, nossa, isso de ter a autoria, tenho que agradecer muito, Gi. Porque foi muito especial. Eu voltei 2 vezes no meu processo ao zero, né? Mas valeu a pena, porque é meu. E bate, sabe? Eu preciso de alguma coisa que bata pra... porque é pra isso que a gente faz. Ai, que gostoso. É bom, é bom. Moela de Pato é divertido, fala de um tema denso, mas eu vejo como uma comédia. Pra mim é comédia. Acho que tá virando uma comédia. Não era de início, mas tá ficando. Acho que é isso. Tá, o meu é Mariane no Jantar. Mariane no Jantar é um texto que eu trabalhei muito a dramaturgia dele em 2015, que eu fiz um SESI Dramaturgia, que existia uma oficina. E daí quem fez? Então, daí quem me orientou na época foi o Maurício Arruda Mendonça, um diretor que é de Londrina. Então foi um processo muito doloroso na época, porque é circunstancial de uma situação que aconteceu. E essa dramaturgia ela ficou na gaveta. E o ano passado ela foi publicada pela editora Javali, de Belo Horizonte, uma coletânea de 20 textos do Brasil, bem legal, coletânea Brasis chama. E esse texto, ele começou a ganhar vida, assim, ele ganhou vida sendo publicado, né, junto com mais 20, numa representatividade da dramaturgia. E é uma dramaturgia muito diferente, bem diferente mesmo, assim. E eu tava com receio, falei, gente, quem que vai montar isso? E calhou de eu montar. Então eu vou montar a minha dramaturgia, que ela fala sobre abusos, sobre infância, sobre realidade, fantasia, e como que existe essa elaboração de todo o universo infantil quando tenta entender o universo adulto, quando é influenciado pelo universo adulto. Então, existe essa tensão do universo adulto e dessa figura da infância tentando lidar com isso, né? Mariane, então, também como a Alia, eu me desdobro ali, porque em Mariane tem muitos personagens, né? Mas a multiplicidade do personagem também faz parte dessa complexidade da dramaturgia, que é os vários eus, né? Então não tem só um eu, tem vários eus ali. Então eu sou vários eus ali, né, também na minha dramaturgia. Que tem muito a ver também com o que a gente fala, né, de masking, de papéis que a gente assume na vida, né? Que pensando no encontro também é isso. Essa mulher, eu não consigo definir ela como uma pessoa específica, porque pode ser qualquer pessoa, e essa espera, porque ela é um encontro, ela vai num encontro, ela tá esperando alguém lá. Essa espera a gente vê em muitas situações da nossa vida, e a gente tá esperando sempre agradar aos demais, sempre fazer as coisas para chegar a um objetivo, para cumprir uma regra, para estar ali competindo com todo mundo, para conseguir sempre algo, né? E aí, em vários momentos, eu vejo ela com facetas diferentes, assim, sabe? Que eu já me pergunto, tá, mas quem é ela de verdade, né? Então, se a gente for pensar, tem uma coisa muito similar, assim, nesse eixo do trabalho. Sim. E, pra mim, uma coisa também, que eu não sei se pra vocês, quando eu escrevi, eu não pensei que eu fosse atuar. Então é muito diferente quando você escreve e agora eu tenho que dar voz pra esse texto, e aí você, até por um lado como atriz, aí você começa a pensar no lado teu como autora, né? Sim. Você pensa, putz, mas isso aqui não fica tão legal não pra você colocar em cena, quando você vai realmente pra cena, né? Então você vai também tendo que abrir mão da tua própria... do que você criou lá atrás, entendeu? Sim. Por exemplo, não, ó, aqui tem que mudar, aqui eu tenho que me aperfeiçoar. Sim. Que é uma quebra também da rigidez que a gente tem dentro do autismo. Sim. Às vezes é difícil você... Mas como que eu vou tirar mais uma parte do meu texto em cima da hora? Tá tão bonito! Sim. Eu queria fazer tudo! Então, a gente tem essa coisa também do se apegar. Sim. O lado autora.
se apega. Sim. Aí o lado atriz, não, mas não dá. Aí, e de você ter, por mais que a gente vai também falar dos interlocutores, né? Tem um interlocutor, que é alguém que me dá um olhar de fora, mas é um trabalho muito meu. Sim. Então ele tá mais ali pra me dar um olhar e pra não ficar tão perdida e tal, mas é uma criação nossa, né? E aí eu só queria que, antes a gente, pra gente não esquecer, que você falasse sobre o trabalho da Su, porque a Suelen, ela não tá aqui hoje, porque ela não pôde, mas ela também faz parte do elenco, assim como a Anlu, e a gente queria falar um pouquinho da história da Suelen também, que vai pra palhaçaria, né? Eu quero falar da história da Suelen, mas só antes complementar uma coisa que você falou, que esse trabalho, ele tem também uma outra camada, que é a camada do fazer artístico, do fazer desses papéis, né, que a gente está fazendo ali, autoria, interpretação e uma certa direção também que a gente acaba dando, assim, que é aquilo que você falou, né, o teatro essencial da Denise Stoklos, né? Tem vários outros artistas que trabalham dessa forma, mas ela é nosso ícone, vamos dizer assim, né? E é nossa, tá? Exatamente. Então, a gente, assim, nessa vibe da Denise Stoklos, assim, que eu lembro que a primeira vez que eu vi a Denise Stoklos, ela estava fazendo o Calendário da Pedra. E eu fiquei, assim, fascinada por aquele corpo, porque eu sou muito corpo, né? E eu falei, gente, eu quero isso, né? E é isso, assim, da gente ter esses múltiplos papéis ali. Então, eu acredito, e esse processo que a gente está tendo, investigativo, que é uma certa pesquisa, norteia muito também o trabalho da Su. A Suelen, que é a palhaça S, né? Ela vem de um trabalho muito sensível, de pesquisa e de investigação dela enquanto professora de teatro em ambiente clínico, mas também na palhaçaria. Então ela anda muito assim, investigando e vivendo o que é essa palhaçaria, conhecendo outras palhaças, principalmente as palhaças mulheres, né? E ela tem essa proposta de ir ali, como é para ela, a grande investigação dela, como é o olhar. Porque na palhaçaria existe algo muito importante, que é a relação com a plateia, né? Esse olhar para a plateia. E nós, como pessoas autistas, nós temos questões em relação ao olhar, né? Então ela meio que vai nessa intersecção aí, assim, como que é eu ser uma palhaça, sendo uma pessoa autista, tendo que lidar com essa coisa de olhar, e ela vai nessa investigação, assim, ela fala que o corpo dela é como se ela estivesse criando olhos no corpo, o olhar não se resume aos olhos, ela tá querendo trazer esse olhar para um corpo inteiro, né, tanto ser olhada, como esse corpo que olha. Então, ela está numa investigação muito detalhada, com pouquíssimos elementos, ao contrário de nós, que somos, assim, cheias de elementos, cheias de elementos de cena, né, que a gente chama adereços de cena. Ela não, ela é super enxuta, porque ela é bem precisa, é muito lindo o trabalho que ela está fazendo de palhaçaria, assim, de uma delicadeza e de uma profundidade também. Muito lindo. Olha, e como que foi pra você? Você falou, já voltei 2 vezes pro zero e comecei. Como que é isso daí, pro teu lado? Você tem alguma coisa que bate daí ali com o autismo, que dá assim, nossa, agora eu fiquei ansiosa por causa disso, ou a rigidez, ou ter que trabalhar com isso? Porque é um processo também, né? Tipo... de querer desistir. Eu quase desisti. Quase desisti. Ai, gente, mas é porque... foi desesperador, porque eu tava vendo vocês, né, com um processo lindo e tal, e eu já tinha voltado uma vez, porque eu ia fazer teatro do Boal, teatro jornal, né, aí pensei, não tem tempo suficiente, aí tava indo pra uma segunda ideia, mas que não me agradava tanto, e eu não tava batendo, e aí quando a gente conversou e junto com o cenógrafo,
E aí eu comecei a ver problemas, eu pensei, putz, e aí a dramaturgia começou aqui, sabe? Dramaturgia. E aí quando eu decidi, eu pensei, agora vai. E nasceu. Na verdade, assim, a dramaturgia que eu tenho hoje, ela foi, claro, se desdobrando, né? Mas ela nasceu em 2 dias. E ela vai se atualizando também, né? Mas assim, ela precisava vir. E é um tema que eu já queria há 5 anos tratar, queria colocar no teatro. Mas foi muito difícil. A minha terapeuta é maravilhosa. E daí, agora tem 3 semanas que eu chamei um amigo meu. Eu já faço aula com ele de teatro. Eu brinco que ele é autista friendly pra dar aula de teatro. Porque eu tenho muita dificuldade com o corpo, sabe? E aí muita coisa assim que às vezes os professores não falam porque eles acham que é óbvio, eu não consigo entender. Sim. E o Binho, Binho Cidral, gente, é maravilhoso. Ele fala literalmente, e ele explica o porquê, ele fala, faz ângulo aqui, porque não sei o quê. É maravilhoso. E aí eu já faço aula com ele 1 vez por semana, e tem 3 semanas eu falei, vamos trabalhar só moela de pato, porque preciso desse olhar externo, então tá sendo muito gostoso, sabe, esse trabalho. E o fato de... Eu acho que eu nunca estudei tanto teatro como eu tô, sabe? Porque a gente lê, a gente relê, daí entende o símbolo, sabe? Ai, que gostoso. Desesperador, mas gostoso. Eu brinco que é um parto. Pra mim, criar é um parto, porque é muito gostoso. Eu nunca pari. Aí as mães vão ser canceladas, desculpe. Mas dói, mas é bom. Eu sou mãe de gato. E aí eu tenho um outro processo também, que às vezes as pessoas, principalmente pra gente que já é adulta, elas olham, mas tá fazendo teatro, como que é autista, né? Como que você consegue encarar lá um monte de gente? Sim. Então, como que é essa relação também pra vocês da plateia, assim, de ter realmente ali um monte de gente olhando você? Uhum. Porque é uma das coisas que geralmente o autista não suporta. A gente sempre fala, geralmente, porque não é todo autista, cada um é diferente. Sim. Mas é uma coisa que, né, prefere geralmente o isolamento, não ter muita gente olhando e tal. Então, como que é essa questão também, né? Como que eu consigo estar em cena com um monte de gente me olhando? Pois eu tenho, assim, conforme a gente vai conhecendo sobre autismo, a gente vai criando tese, né? Eu tenho algumas teses sobre o funcionamento. E uma das teses que eu tenho é o seguinte: eu acredito que a gente tem uma certa capacidade, também repito o que você falou, sem generalizar, né? Mas é uma capacidade de estar num universo, de criar um mundo, de mergulhar num mundo. Agora eu como intérprete, quando eu vou pro palco, o que eu sinto? Se aquele mundo... eu criei aquele mundo, eu estou naquele mundo, esse senso de presença, de estar naquele lugar ele existe para mim, aquele espaço, ele já tem a densidade que eu preciso para estar ali, que eu criei, com o meu corpo, com o meu treinamento, com o meu imaginário, com os meus signos, eu estou naquele mundo, Então, para mim, é fácil estar no mundo. Agora, quer fazer ficar difícil? Se eu não conseguir isso. Aí eu vejo... Aí eu tenho que me relacionar com a plateia. Mas no momento que eu começo... Então, dar um exemplo bem prático. Eu preciso saber o caminho de cada coisa que eu tenho. Então, eu tenho lá 5 elementos. Então, eu tenho que fazer essa trajetória de cada coisa. Ela vai aqui, aqui eu vou pegar dessa forma, aqui eu vou largar dessa forma. Aqui, quando eu for pegar, é assim. Então, eu preciso incorporar essa dinâmica, essa coreografia das coisas, a coreografia daquilo que eu vou ter que manipular em cena. Isso já me dá um foco, sabe? Já me dá um ponto de concentração. Então, o que eu acredito é que cada uma de nós, a gente tem que ter umas ancoragens. E essa ancoragem não é o público. Essa ancoragem são coisas que têm a ver com o procedimento de cada uma. Uma pode ser uma marcação,
outra pode ser um elemento, cena, outra pode ser uma coisa corporal, outra pode ser respiração. Cada uma de nós vai ter, outra é o texto, né? É uma música. Então, cada uma de nós vamos ter nossas ancoragens para estarmos ali, presente. E daí sim, agora, sem essas técnicas e sem nenhuma proposta, daí eu acho que até uma pessoa que não é autista, sabe, ela vai estar ali numa situação difícil, porque não se trata de você simplesmente estar ali, né? Se trata de você preparar uma série de elementos que você precisa para estar na cena. Como que é pra você, Ali? Ai, eu demorei muito tempo pra assumir isso pra mim. Eu gosto de aparecer. É verdade. Então, assim, eu tenho prazer. Eu tenho muito prazer. E é apavorante. Mas é muito bom e você tem vontade de voltar. Então, eu até ia falar assim, sei lá, porque quando você tá se apresentando uma peça de teatro, geralmente você não consegue ver o público, né? Porque tem a luz e tal. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, dando palestra, eu gosto. Eu vou cansar em outros tipos de interação, mas eu ali é bom. Eu acho que é o meu lugar de me manifestar, o meu lugar de comunicar, sabe? Uhum. E geralmente as coisas que eu tô fazendo, elas têm uma mensagem por trás. Ainda que às vezes não pareça, sabe? Uhum. Tem peças engraçadas, sei lá, não vou falar Onde o Sol Não Bate. Uhum. É cômica, a gente fala sobre Onde o Sol Não Bate, de várias formas. E só que a gente fala de um tema muito sério. Sim. Cabe a você ver ou não. Mas você pode só se divertir também, tá tudo certo. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu preciso disso, de ter um negócio que eu acredito que eu tô levando pra frente. Eu acho também que tem a questão, isso que a gente falou, né? Até se a gente for fazer uma analogia, até como se fosse nosso objeto de apego, que o autista tem. Isso. Então, em cena eu preciso ter algo de apego que me dê segurança. Isso. Mas isso não me impede de ir lá, porque eu gosto de ir lá. Sim. E é isso. Se a gente não gostasse de aparecer, não seria ator. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que assumir também enquanto ator, né? Sim, tipo, sim. senão você vai procurar outra profissão que você não tenha esse... que tá ali exposto. Sim. Então, pra mim, eu vejo que também uma das questões, talvez, que eu vá com tanto texto, que eu me pegue tanto na palavra, eu acho que essa é a minha segurança ali. Porque Sim. eu tenho tudo... Eu posso improvisar em cima do texto. Sim. Posso improvisar, mas eu tenho que ter algo que me dê a base ali de segurança. Sim. Pra poder... Sim. Assim como eu vou fazer uma palestra, eu sei meu roteiro. Sim. Sim. E vou lá e falo. Então, eu também gosto de estar ali. Acho que isso... Sim. E uma coisa do olhar que você falou da Su, né? A gente, quando tá em cena, a gente não encara também diretamente uma pessoa, né? Sim. A gente tá olhando pra vários e parece que é mais fácil você olhar pra vários do que você olhar pra um só. Sim. Sim. Eu tenho isso, assim, pelo menos aquele olhar fixo, assim. Sim. Eu não sei, eu também tive, eu falo que eu sempre falo que eu tive uma diretora maravilhosa, minha primeira diretora, assim, quando eu era criança mesmo. A gente tinha 3 ensaios por semana, 3 horas de aula cada dia, assim. E ela trabalhava muitas coisas. E uma das coisas sempre foi o olhar e esse abraço respeitoso, né? Tipo, de como abraçar. Então, pra mim, eu acho que a coisa do olhar, sabe aquela coisa, eu não tive a terapia lá fora, mas eu tive a terapia dentro próprio do teatro. Então, o olhar, pra mim, eu tenho estratégias pra que ele seja também, não me agrida. Não chegue nesse ponto, assim. Mas é um processo individual mesmo, de cada um, né? Sim. Gente, então vamos falar aqui também dos interlocutores. Sim, vamos falar, que são essenciais. Eu acho que a gente tem que falar dos interlocutores e dos outros artistas também, né? De uma maneira breve, sim, claro. Mas, assim... Então, a gente, pessoa autista, precisa de suporte, né? Então, pode ser, como a gente comentou aqui, pode ser os objetos de cena, né? E pode ser, às vezes, uma terapia,
né? Às vezes um treinamento, né? E uma das coisas que a gente escolheu é ter interlocutores, né? E não necessariamente era obrigatório, né, ter interlocução. A Alia, por exemplo, optou por seguir solo, né, tendo daí os seus suportes externos, com treinadores e tal. Mas a gente optou por, né, as outras 3 meninas optaram por ter cada um o seu interlocutor. E o porquê interlocutor? Porque a gente não teria como a gente ter um diretor. Aí né? Então a gente optou, acho que cada um tem que ver o que precisa. Então a gente cada uma tem seu interlocutor, cada uma pede o que eu quero desse interlocutor. Eu quero como a Su, né? Vou começar pela Su. Da Su é a Camila Jorge, que é uma palhaça, além de artista também de outras áreas, e ela atua há muito tempo já no teatro. E a Su né, escolheu a Camila Jorge para fazer essa interlocução porque ela queria trabalhar a questão da palhaçaria, mas principalmente essa relação com o público. Como que funciona isso, essa relação com o público? Só que isso já extrapolou muitas e muitas vezes, assim, né? Elas já estão, assim, num algo, assim, muito afetivo, assim, de que a Su até falou, isso é pra vida, não é só pra cena do Rebobinando. Que é essa troca de experiência, essa troca de vivência, de como que é ser palhaça, de como que é se relacionar com o público, e os caminhos da Su, os caminhos que a Su quer percorrer como palhaça, que não é às vezes uma palhaça daquela mais que a gente conhece, né? É uma palhaça diferente. Então a Camila Jorge está fazendo essa interlocução com a Su. E o meu é o Paulo Sandrini, que é um escritor, que não é de teatro. Mas a gente tem muita afinidade artística. E para mim, como a minha formação é direção, eu tenho muito mais experiência como diretora do que como atriz, não precisava de diretor, né? Eu precisava de alguém que pudesse trabalhar a dramaturgia comigo, que é a minha linguagem. O que tem tudo aí nesse texto? O que tudo eu quero falar? E o que eu não quero falar? O que eu quero, as minhas escolhas? Então, tá sendo e foi até agora, assim, muito, muito bom, assim, para mim, de dar essa segurança, de dar esse retorno, assim, do como tá chegando, e de eu poder fazer as escolhas estéticas, de eu poder, eu falei para ele assim, eu falei, Paulo, o que eu sinto que eu tenho com você é que eu não quero pensar, então eu quero que você pense, eu quero fazer, eu quero estar lá, não quero pensar. Então a gente fez essa troca, assim, de ele tá pensando e eu tô lá fazendo, daí que se viu aqui? Tal. Então é muito gostoso essa troca. Então eu falei da interlocução, né, da Camila Jorge com a Su e a minha com o Paulo Sandrini. Então o meu é o André von Spexer. O André, ele foi meu aluno há uns 25 anos atrás. E aí, eu lembro que eu montei a gente montou Tartufo. E ele era o Tartufo, né? Então, pra mim, o André sempre é o Tartufo. E aí, é muito louco, assim, porque depois ele foi pra faculdade, fez cinema, fez direção na FAP também. E eu disse, quem que eu vou chamar? Porque eu preciso desse olhar de direção mesmo. E não precisa nem ser a direção... Porque não é uma direção total, né? Mas é um olhar ali, realmente, acho que tem que ir por esse caminho ou pelo outro. E a gente constrói junto, porque uma das questões que eu sempre tive no teatro foram alguns diretores também que são meio, né, das antigas, assim, que eram muito, né? E aí você fica sob aquela pressão, né, de produzir, e daí você acaba trazendo coisas, travando, ou trazendo coisas ruins, na verdade. E aí com o André é muito nesse papel de diálogo, de escutar o que eu tô, e daí eu falo, o que você acha? Ele, legal. Não, acho que esse não ficou tão bom não, Kelly. Tipo, então a gente vai nesse diálogo, assim, sabe? Nada impositivo, que eu acho que é essa a questão, assim, que quando o teatro é muito
você tem que fazer daquela forma. E aí você pensa, porra, mas... É tão difícil, às vezes, você dizer pra uma pessoa que ela tem que fazer daquele jeito, você não tá na pele dela, você não vive o que ela tá vivendo, né? Sim. Então, acho que é isso, assim, de ter essa maleabilidade. E aí, Gi, também falar como dos outros profissionais, citar eles aqui, e também falar, que é algo muito importante, que é como que a gente conseguiu dar vida ao Rebobinando, né? As pessoas que estão patrocinando o Rebobinando, e como que esse projeto conseguiu ter forma, né? Fazer arte, gente, é uma coisa muito difícil. Então, a gente não ia conseguir estar levantando o Rebobinando se não fosse com a ajuda, né, de pessoas ali, de projetos e de patrocinadores. Então, a gente tem que realmente agradecer a todo mundo que tá ali colaborando para que isso tome vida. É verdade. E ó, a gente tem aqui... Ai, gente, o celular fica virando. Ai, parece que é piada, gente. É um olé na autista. Gente, a gente tá com o apoio do Janaíno Vegan, da Padaria América. E Mais Que Autismo Podcast. A realização é por Neurocênicas. E aí a gente tem o incentivo do Pátio Batel, da Prefeitura de Curitiba. É um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Gente, isso é bonito. Né? Não é? Oh. E aí, graças a esses incentivos, a gente consegue ter uma equipe e tá, né? Sim. Eu acho bem importante a gente falar, gente, que leis de incentivo são para dar emprego para as pessoas que são artistas, Sim. tá? Essas pessoas, como nós, né? Nós precisamos receber pelo nosso trabalho. Então, a gente consegue ter uma equipe muito legal com a gente, né, gente? Muito legal. Então, a gente tem uma equipe que foi convidada e escolhida desde que elas estivessem dispostas, né, a ter esses cuidados também, né, como fazer. Então, por exemplo, o Wagner Correia e o Nicolas Caus, eles estão cuidando da criação da luz, do desenho de luz pra gente. Então, esse trabalho é feito a partir de como fazer uma luz que seja confortável sensorialmente pra gente que tá no palco também. Não só para as pessoas da plateia, mas pensar um pouco nesse conforto sensorial. Então, a gente tem esses profissionais que vão cuidar disso. Aí a gente teve o Clóvis Cunha, que ele pensou a partir das nossas necessidades cenográficas, né? Então, não é um cenário pensado por um cenógrafo, que é todo um cenário estético. Ele é um cenário funcional, a partir de uma conversa que ele teve com a gente. Olha, eu aconselho vocês a ir por aqui, eu aconselho vocês... Então, pode parecer para quem está de fora, fala assim, nossa, mas o cenário, ele não fez um cenário. Não, ele não fez um cenário, ele fez mais do que um cenário, né? Ele conversou com a gente para a gente encontrar esse lugar de como a gente está no palco, o que era melhor para a gente na nossa realidade. Então, isso é um trabalho, esse trabalho do profissional que se propõe a estar ali te dando suporte, né? E essa equipe é assim. Daí tem também o Clóvis Cunha no cenário, temos o José Branco, que faz a fotografia nossa, também de uma maneira bem carinhosa, né? E daí a gente tem o Edemar Gregório, que faz a comunicação, e o lance da comunicação é uma coisa muito importante para nós, pessoas autistas, porque é uma das nossas questões, né? Então, a comunicação, ela foi feita desde o comecinho, sabe? De tá criando, assim, esses textos, de estar conversando sobre o que é acessibilidade, e de estar indo por essa linha, assim, da gente investigar mesmo os temas que fazem parte do projeto. A gente tem a Marcela Calhado, que fez a identidade visual. A gente tem o Itamar Paciornik, que foi o nosso captador, né? E o Paulo Sandrini, além da interlocução, ele faz a coordenação do projeto. Eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. A Tânia Alice, que eu já tinha citado, né? Que ela faz pra gente a mesa, a mesa de acessibilidades. Ela também faz a interlocução em acessibilidade com todas nós. E também não podemos esquecer de Anlu,
que a Lu, como mediadora cultural, faz o trabalho de mestre de cerimônias e de recepção do público. É bastante gente. É bastante gente. É uma equipe trabalhando. É uma equipe. E aí, meninas, eu quero, pra gente ir encerrando, trazer também ainda um ponto que é qual a acessibilidade que o público que vai até lá vai encontrar. Porque acho que isso é importante para as pessoas. Muita gente às vezes não vai no teatro porque tem receio, por exemplo, né, se é autista ou se tem alguma deficiência. Por que eu vou lá? Vai ser difícil, não vou me sentir à vontade, vou ficar desconfortável. Então, a gente pensou muito no público, para acessibilidade para o público também. Então, falar um pouquinho disso também, Gi e Alia. Assim, o que a gente propõe, uma dessas, é esse cuidado com a luz, né? A recepção. A gente tem, para a pessoa com baixa visão, a gente tem o programa em letras ampliadas, em fontes ampliadas. Também estamos bolando, né, uma sessão com pessoas de baixa visão, inclusive, para fazer uma como chama aquela visita tátil, né, que chama? Sim. É uma visita tátil, para que as pessoas conheçam o cenário, figurino e tal. E a gente está trabalhando também com umas dobraduras que vão ficar lá disponíveis para as pessoas poderem ficar mexendo as mãozinhas se quiserem, brincando, se distraindo, chegar um pouco antes, né, do espetáculo. A gente também tem um desejo, assim, que as pessoas não se sintam presas dentro da sala, porque isso é um sentimento que a pessoa autista pode ter. Eu sou uma pessoa que tenho esse tipo de sentimento, que é assim, tá, se eu quiser sair, como que eu faço? Eu sou obrigada? Não, a gente quer, gente, se quiser sair, saia. Então a gente pede que as pessoas que têm essa necessidade de mobilidade sentem nas primeiras filas, né? A pessoa que for baixa visão, que quiser usar o celular com a tecnologia assistiva, pode, né? Às vezes prefere assistir ali olhando para o celular. Eu não lembro mais, tem mais alguma coisa, Kelly? A gente tem aquele cartaz também, informando... o que pode conter tal peça. Por exemplo, o meu... Previsibilidade, né? Isso, a previsibilidade. O meu, por exemplo, moela de pato, pode ter cheiro de cebola. Sim. Coloquei, gente, porque Sim. é uma sensibilidade, Sim. né? São Minha, inclusive. Mas eu não me afeto. Sim, esse banner, ele é um banner para você não ter surpresa, para ter o que a gente chama de previsibilidade. Então você chega e você olha ali, você vê um tema sensível. Por exemplo, a minha peça é o tema sensível, fala de abuso, né? Outra pessoa pode ter um ruído um pouco maior, mas mesmo que tenha um ruído maior, mesmo que tenha uma oscilação de luz, mesmo assim, lá dentro a gente está cuidando para que isso leve um conforto, mas mesmo assim a gente avisa lá, para que a pessoa fale, mas não me avisaram. Não, tá tudo avisado ali. Gente, se quiser sair, saia, mas volte para ver, não vai embora, né? Que mais o sair que a gente tá falando às vezes eu preciso ir ao banheiro, né? Eu realmente preciso 5 minutos só pra andar um pouquinho, porque se eu ficar muito tempo sentado eu vou começar a ficar muito agitado. Então, ou só ficar em pé no cantinho pra assistir, porque não aguento mais ficar sentado. Então tem essas questões, assim, né? Não é também... Sim. A gente tá falando pra aquela pessoa realmente não ficar com claustrofobia ali dentro, né? Isso. Trancou e agora eu não posso sair. Isso. E agora? Não. A gente não quer que a pessoa sinta claustrofobia, a gente não quer que a pessoa sinta a luz agredindo ela, a gente não quer também, uma coisa bem importante, a gente não quer também que a pessoa sinta obrigada a interagir, então não tem interação, né? A gente não tem... O máximo de interação que vai ter é a gente, às vezes, procurando alguém que tá ali olhando pra gente, a gente vai olhar, vai conversar um pouquinho, mas a gente não vai criar esse ambiente de interação, que é uma coisa que às vezes as pessoas não gostam, né? Sim. E aí, a gente tá em cartaz onde? Quando?
Deixa eu falar outra coisa. Hoje a gente fez o vídeo, né, de como que é o ambiente do Mauro Zanata, do Espaço Excêntrico, que é justamente essa questão da E previsibilidade. agradecer ao Mauro também, né, por toda a parceria aí com o Mauro. Maravilhoso. Sim, a gente agradeceu o Mauro que a gente tá podendo ensaiar lá e ele sempre é o nosso, como que chama? O nosso padrinho. Então, a primeira temporadinha vai ser justamente lá no Espaço Excêntrico Mauro Zanata, lá na Lamenha Lins. Então, quem tiver, assim, quiser saber mais, vai lá no Rebobinando, né? Você vai colocar, né, Kelly, ali. Sim, e vai. E daí a gente vai estrear dia 2 de julho, 7h30. Uma coisa bem importante. O espetáculo, ele é recomendado para maiores de 18 anos. Não temos nenhuma cena de nudez, nenhuma cena de sexo, nenhuma cena de apologia, nada, né? Que às vezes cria a questão da classificação. Mas é pelos temas mesmo, pela densidade dos temas mesmo, que a gente recomenda, que as pessoas mais novas não vão curtir tanto, provavelmente. Mas não é proibido, tá? Então a gente vai estar lá das 7h30, 19h30, às 21h40 o espetáculo. E até dia 12, né? Até dia 12. Dia 12. E nos 2 sábados ali dessa temporadinha vai ter à tarde também. São 2 sessões aos sábados. E aí depois a gente volta no mini auditório do Guaíra em agosto. Isso. Primeira e segunda semana também de agosto. Sim. É isso. E aí vocês podem saber todas as informações e saber mais sobre o espetáculo no Disque Ingressos, tá? Então é só acessar o Disque Ingressos, já compra o ingresso antecipado. São lugares que é para um público mais reduzido, né? Preços módicos. Com preços bem acessíveis, tá, gente? É bem acessível mesmo. Então, vai lá, compra e garante o ingresso de vocês. E acho que é isso, né, meninas? Sim. Obrigada. Obrigada. Coisa... Que delícia. Obrigada, Kelly, por receber a gente. Fala aí. A gente falou que são 4 histórias de 20 minutos cada, né? Então, todo dia teremos 20 a nós 4. 30 minutos, tá? De 20 a 30 minutos é o nosso cada cena. E sendo entremeado pelo mestre de cerimônias Anlu. Mas eu acredito que vocês vão gostar muito. Sim. Mas isso é bem importante. Todos os dias estaremos às 4 em cena. Sim. Tá? Venham nos ver. É isso, gente. Então, obrigada pra vocês que ficaram aqui assistindo com a gente. Vai ver Rebobinando. Depois vem comentar aqui se você assistiu, o que você achou, tá? E é isso. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E um beijo grande pra todo mundo. Até semana que vem.